Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, domingo, dia 30 de julho, a 17ª rodada do Brasileirão, da Série A, que já tem um campeão simbólico. Claro, o Botafogo. Campanha espetacular, de ponta a ponta. Ontem atropelou o Coritiba com 4-1, com muito mérito. É um time que se estruturou. Você vê que o Botafogo deixou de lado o estadual. Vamos lembrar que ele foi mal no estadual, né? Não chegou entre os quatro, não disputou o título. E eu lembro que o Luiz Castro lá embaixo falava: tiramos o estadual para fazer um laboratório, fazer teste, preparar o time fisicamente para chegar no nacional 100%. E fez, mostrou futebol, ganhou. E aí quando o Luiz Castro aceita uma proposta milionária, ele falou: tô saindo, mas o time está estruturado. O torcedor ficou bravo com ele, com razão e tal, mas ele pagou a multa do contrato, saiu. Eu entendo que fez profissionalmente. Não quero ficar mais, tem uma proposta milionária, fui embora. Estruturado, bem administrado, o Botafogo trouxe o Laje, né? E aí o Laje conseguiu aí, evidentemente, um time que já estava deslanchando, um time que estava muito bem. O Bruno Lage conseguiu trabalhar sem fazer o time perder o ritmo. Botafogo continuou lá em cima e é o campeão simbólico. Lembrando que só 4 vezes o time que ganhou o turno não foi campeão. Então, para o torcedor do Botafogo, então, é sensacional. Até porque hoje ele tem 43 pontos, o Flamengo é o novo vice-líder, tem 31, 12 atrás, 4 rodadas, 12 atrás, né? Então, tem muita lenha para queimar no campeonato ainda, mas a vantagem é espetacular. É espetacular, certo? Pois bem, e o Flamengo é o novo vice-líder, Palmeiras novo terceiro colocado, o Grêmio empatou, caiu para a 4ª colocação. Mas o Grêmio tem um jogo a menos. Se ele vencer esse jogo a menos, claro, ele vai a 33 e ele fica a 10 do Botafogo e fica sendo vice-líder, certo? Só para vocês entenderem. Fluminense e o Red Bull Bragantino venceram na rodada e voltaram para o G6. São Paulo empatou, Atlético Paranaense empatou, saíram do G6. Essa briga vai até provavelmente a final do campeonato. Porque o quinto e o sexto colocado é o famoso pré-Libertadores, que dizem, né? Aquela fase inicial da Libertadores, e essa briga promete. Tem time chegando, tem o Cuiabá chegando, o Cruzeiro tentando chegar, o Fortaleza, Internacional, enfim. Provavelmente essa briga vai até o finzinho. E na zona do rebaixamento continua o Bahia, que arrancou empate no São Paulo, com o seu goleiro jogando muito, né? Mas mesmo assim empatou com o São Paulo, mas não saiu da zona do rebaixamento. Coritiba, que parece fadado a cair. América, que parece fadado a cair. E o Vasco, que também parece fadado a cair na lanterna. O América e Vasco tem um jogo a menos, assim como o Corinthians, certo? Bom, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, eu convido vocês a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, cada novo vídeo você é avisado, e principalmente dar seu like, dar sua opinião, dar sua informação, enfim, me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar, como a gente faz durante os jogos, trocando ideia no Twitter, no Instagram, Luiz com Z, tá? Luiz Ademar JR. Vamos começar então com o líder, claro, líder, campeão simbólico, merecido campeão simbólico, porque vem jogando muita bola, não é só vencer, tá vencendo e convencendo. Ontem contra o Coritiba foi mais uma exibição de gala do melhor mandante no campeonato, né? Melhor mandante no campeonato. O Botafogo com Augusto Sauer faz logo com 2 minutos 1-0, toma um dos gols mais bonitos do campeonato, um dos gols mais bonitos, como o Bruno Gomes da entrada da área, encobrindo o goleiro, mas um golaço. O Perry saiu para fazer a defesa, assim, mas foi uma cobertura. Lindo gol, né? Tomou um gol aos 3 e empatou aos 8. Botafogo não sentiu absolutamente nada. Torcedor empolgante, apoiando. Até que o Tiquinho Soares, cobrança de escanteio, meteu o cabeção na bola, marcou um gol, seu 12º, né? No campeonato, artilheiro isolado também. Melhor ataque, melhor defesa, artilheiro do campeonato. Só isso o Botafogo tem, só isso. Veio o segundo tempo, no primeiro tempo ainda o Augusto Sauer faz mais um, aí com a ajuda do goleirão, mas não importa, mais um, jogada bonita, mais um. Veio o segundo tempo, o Tiquinho Soares mais um, foi a 13, líder isolado, disparado, jogando muita bola. Se acabasse o campeonato hoje, ele está na seleção da rodada, ou na seleção do campeonato, certeza. Aliás, vários jogadores do Botafogo estariam
nessa seleção do campeonato. E o que é legal, né? O Luiz Castro fez um trabalho sensacional e o fato dele ter aceito uma proposta financeira que eu, você, certamente qualquer um de torcedor do Botafogo, para ganhar muita grana, para trabalhar no time do Cristiano Ronaldo, a gente aceitaria também. Então, eu acho que não dá para você criticar, e principalmente eu torço para o Botafogo continuar no mesmo embalo, para ninguém falar que foi, trocou o treinador, o time foi lá. Não. O Laje veio, conseguiu fazer. Claro, o segundo turno sempre é mais difícil, os times se reforçam na janela, aí os times que querem cair precisam de ponto desesperado, vem jogar que nem o Bahia jogou contra o São Paulo, fechado, querendo ponto, e vai ser difícil, mas o Botafogo tem uma vantagem fenomenal, 4-1, merecido, campeão simbólico, 43 pontos, parabéns pro Botafogo. E no caso do Coritiba, 14 pontos, ele tá a 2 apenas do Goiás, né? A 3 do Santos. Não é uma situação complicada para sair. O problema é que o Coritiba ficou o tempo todo, né, ao longo desse primeiro turno, que ainda faltam 2 rodadas. O Botafogo foi campeão simbólico com 2 rodadas a menos, né? Faltam 2 para terminar o turno. De qualquer maneira, o Coritiba precisa melhorar muito, porque realmente está muito fraco, muito fraco. O novo vice-líder está em crise, Flamengo. Crise, Ademar? Ganhou uma vitória espetacular, assistiu o jogo inteiro do Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte, por 2-1 de virada, e jogando bola, né? O Paulinho faz um gol 1-0 no primeiro tempo, o Flamengo termina o primeiro tempo merecendo até o empate, vem o segundo tempo já com a Arrascaeta no time, o Flamengo foi, o Atlético praticamente não jogou, não conseguiu jogar, e o Flamengo foi, até que o Arrascaeta, cobrando falta. Foi um lindo gol pelo chute que ele bateu, mas foi uma barreira horrorosa. Horrorosa. O goleiro do Atlético já foi até para a seleção, acho ele muito fraco. Mas enfim, ele deixou o canto, o Arrascaeta bateu no canto, com força, ele não viu a bola. E aí o Wesley, numa jogada linda, trabalhada e tal, o Flamengo merecidamente, com sobra, venceu por 2-1. Beleza? Filipão não conseguiu vencer. Filipão, você é vencedor, competente, pra que voltou até... Pô, depois de 70 anos, você não tem nem mais preparo físico para ficar no campo, para não sei o que, você tem que deixar os outros fazer, e aí você tentar na garganta. Estava num cargo de supervisor, você é competente vencedor, num time estruturado como o Atlético Paranaense, largou tudo, e esse trabalho seu é uma porcaria. E vai ser uma porcaria, porque você já é um treinador superado. E não é porque você ficou incompetente, você é competente e vencedor. É porque você tá, sabe, sem a sua idade, 73, 74 anos, você tem que ficar um cara mais sossegado. Penso eu, né? Você veio pro cargo errado, na hora errada, no time errado, porque apesar de ser um time bom, tal, tem que estruturar, tem que treinar, e o Atlético tá mal treinado. Desculpa falar, mas tá mal treinado. Bom, depois no vestiário, no finalzinho do jogo, o Pedro não quis fazer preparo físico lá para poder se entrar ou não no jogo, estava no reta final, ele se recusou. No vestiário, bateu boca com o preparador físico e deu um soco na cara dele. Moral da história, Pedro, preparador físico, todos foram na delegacia, fizeram um boletim de ocorrência, e o preparador físico, até anotei o nome dele aqui, o Pablo Hernandes, foi mandado embora ontem. E aí o Sampaoli, que sempre trabalhou com ele e tal, resolveu ficar no clube. Se ele reclamasse, ele ia ser demitido, ele ficou. Veremos como vai ficar essa situação. O certo é que um imbecil desse que agride outro, não dá para ficar trabalhando no Flamengo, né? Mas o Flamengo venceu, convenceu, 31 pontos, é o novo vice-líder. Ele tem os mesmos 31 do Palmeiras, mais 9 vitórias contra 8 do Palmeiras. E o Atlético Mineiro vai caindo, tem 21, tá 6 na zona do rebaixamento, hein, Filipão? Vai cair, hein, Filipão? Vai cair, hein? Bom, o Palmeiras é o novo terceiro colocado, com os mesmos 31 do Flamengo, mais uma vitória a menos, voltou a vencer. Esse negócio do Palmeiras é fraco, o Palmeiras não contratou. Eu acho que poderia contratar, e penso que deveria contratar, mas grandes jogadores para ter opção. Tem grandes jogadores no time, tem grandes garotos da base, o Palmeiras é estruturadíssimo. Então esse negócio, o Palmeiras tá em queda livre, é mentira. Enfim, foi jogar em Belo Horizonte também, no Independência, contra o América e passeou, meteu 4-1. O Murilo fez de cabeça no primeiro tempo, depois o Rony, aos 25 minutos do primeiro tempo, fez 2-0. É verdade que o Nicolas
cobrando uma falta que desviou na barreira, descontou e depois perdeu uma chance inacreditável no finalzinho para empatar. Mas veio o segundo tempo, o Palmeiras, ó, passou o trator. Arthur de cabeça, Rony 4-1 e o Palmeiras podia ganhar de 5-6 porque merecia. Né? O certo é que o América é muito cotado a cair, embora tenha um jogo a menos, 10 pontos, está 6 do Goiás, é uma situação controlável. Wagner Mancini é competente, mas o time me parece fraco, principalmente na defesa. Muito fraco. 10 pontos, 19º colocado, zona de rebaixamento o tempo todo. E o Palmeiras terceiro com 31, vai bem, obrigado. Se chegarem reforços, se não chegarem, continua lutando por título. Pelo menos eu penso assim. Fechando o G4, o Grêmio, que era vice-líder, caiu para 30 pontos, quarto colocado, de segundo para quarto, mas tem um jogo a menos. Esse jogo a menos volta a ser vice-líder. O Grêmio, que na Bacia das Almas empatou com o Goiás, hein? Jogo fraco tecnicamente, eu vi no primeiro tempo ontem, mas no segundo tempo ainda teve algumas boas oportunidades. O Goiás, com o estreante Matheus Babi de cabeça, faz 1-0 aos 31 do segundo tempo. E o Goiás, que poderia dar aquela respirada, embora esteja fora da zona do rebaixamento, tomou um gol do André. O André salvou o Grêmio aos 48, cobrança de escanteio, meteu o cabeção na bola, 1-1. Resultado que fez o Grêmio cair para a quarta colocação com 30 pontos, se afastar ainda mais do Botafogo. E o Goiás pelo menos somou um pontinho, 16, tá a 1 do Bahia, né? A 1 do Bahia, mas está fora da zona do rebaixamento, o que vai deixando o torcedor sempre animado. O Fluminense é o novo integrante do G6, já teve várias vezes lá, né? Tinha saído e fez, venceu o Santos por 1-0. Né? O Santos está fraquinho. Paulo Turra, para mim, é fraco treinador. Não deveria estar num time do Santos. Tem que começar a carreira dele lá por baixo. Ele estava no Atlético Paranaense quando o Filipão. O Atlético Paranaense nunca contrataria o Turra jamais. Né? Mas, enfim, o Turra, o time do Santos, é um amontoado, não é um time, pelo menos eu penso assim, né? E respeito quem pensa o contrário. No primeiro tempo, o Léo Fernandes bateu um pênalti, o João Paulo pegou, salvou já lá no primeiro tempo. Aí o Fluminense foi se estruturar no segundo tempo, quando numa bela jogada do Arias pela direita, ele cruzou e o Cano deu um carrinho e fez 1-0, vitória do Fluminense, que foi 1-0 magra, mas foi merecida. Fluminense quinto com 28, subiu 2 posições e entrou no G6. E o Santos com 17 está 2 do Bahia, hein? 2 do Bahia. Olha a zona de rebaixamento aí, hein? Olha a zona de rebaixamento. E outro integrante do G6 que já esteve lá várias vezes, agora voltou, é o Bragantino. O Bragantino foi jogar com o Fortaleza, gente. Fortaleza do Vojvoda tomou uma sacolada. O Bragantino passou um trator 3-0 lá em Fortaleza. Lá em Fortaleza, né? O Bragantino que contratou, Red Bull Bragantino contratou o Matheus Gonçalves do Flamengo. E olha, Luan Cândido no primeiro tempo fez 1-0. No segundo tempo, o Bruninho e depois o Thiago Borba já no finalzinho fizeram mais 2 gols. 3-0, não dá para você falar nada do Fortaleza. Nada, porque não... atropelado. Foi atropelado. Vitória espetacular do time do Pedro Caixinha. Bragantino, os mesmos 28 do Fluminense. Nos critérios, ele é o 6º colocado. Voltou ao G6. Outro grande campeonato do Bragantino. E o Fortaleza está caindo. Caiu 2 posições. Agora é o 11º com 23. A 5 do G6. Está se afastando. A 5 do G6. Outro integrante do G6 que saiu era o Atlético Paranaense. Mas conseguiu um empate maravilhoso, 3-3 em casa com o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro começou passando o trator. Arthur Gomes estreando, fez 1-0 aos 7, fez 2-0 aos 36 do primeiro tempo. Por sorte e competência também, o Madison, lateral, bateu de cabeça, depois pegou o rebote e tal, fez 2-1 ainda no final do primeiro tempo. Veio o segundo tempo e o Atlético Paranaense conseguiu um empate com o Pablo, mas já aos 32 do segundo tempo. Aos 32 empatou 2-2. Mas o Wesley fez 3-2 para o Cruzeiro aos 36 do segundo tempo. E aí depois de martelar, pênalti pro Atlético, o Fernandinho cobrou e 3-3. Jogão, cheio de alternativa. O Cruzeiro que contratou o Papagaio, que era do Palmeiras, estava brilhando no Ituano, foi para fora do país, agora está vindo para o Cruzeiro. Né? Eu acho que é bom reforço. Né? O Atlético Paranaense que tem muito bom time, um jogo que marcou realmente assim uma chuva de gols, uma chuva de emoção, jogo 3-3 brilhante. Atlético Paranaense é o 7º colocado, saiu, mas tem 27 pontos, tá 1 do G6, né? Enquanto o Cruzeiro somou um pontinho fora de casa, subiu uma posição, era 11º, agora é o 12º, a 23, tá 5 do G6.
Então são times que vão brigar sim pelo G6, evidentemente. Outro que saiu do G6, agora é o oitavo colocado com 26 pontos, a 2 do G6 agora, é o São Paulo. O São Paulo, se eu falar para vocês que ele massacrou o Bahia, vocês vão falar, mentiroso, mentiroso. São Paulo chutou 11 bolas no gol. Agora, evidentemente, time que tem David, Rato, os caras fracos, né? Alisson, os caras que não sabem fazer gol, cara. Rodrigo Caio, olha, Rodrigo Nestor. O Nestor, os caras fraquíssimos de fazer. Ontem não teve o Luciano e o Caleri, criou muito, mas criou muito. Mais de 56 mil pessoas no Morumbi. Anunciou a contratação do Rames Rodrigues, que já chegou ontem à noite no aeroporto, já está no Brasil, já vai começar a treinar. O Bahia que contratou o Rafael Ratão, que entrou no segundo tempo, contratou o Léo Cittadini, contratou o goleiro Adriel, enfim, que contratou muito, mas o Marcos Felipe foi o grande destaque. Ele fez 8, pelo menos, defesas grandiosas e segurou o 0-0 de um ataque incompetente do São Paulo, que mandou no jogo o tempo todo. Né? Mandou o jogo o tempo todo, mas São Paulo 26 pontos, oitavo colocado. O Bahia segue na zona do rebaixamento, o pontinho 15 foi importante lá na frente. Agora ainda está na zona do rebaixamento. Quem vem subindo demais, subiu 3 posições, o time que mais subiu nessa coisa foi o Cuiabá. O Cuiabá foi pegar o Internacional morto do Cudê. Morto, e ganhou de virada no Beira-Rio. No Beira-Rio. Olha que façanha. Né? O Bustos fez um golaço aos 15 do primeiro tempo, um tapa na mão. Que golaço, a bola pegou uma curva. Aí o Raniel ainda empatou no primeiro tempo de cabeça. E o Davidson no finalzinho do jogo fez o segundo gol. E aí o Cuiabá ganha do Inter fora de casa. O Davidson chegou a 7 gols. E o Tiquinho Soares tem 13, o Vitor Roque tem 8. E o Davidson tem 7 junto com o Roger Guedes do Corinthians. Então o Davidson vem fazendo gols. Cuiabá, nono colocado com 25 pontos. Contra o Internacional, que tem 23 e é o 12º. 12º, hein? Cruzeiro tem 23, Fortaleza tem 23, já falei para vocês, e o Inter também. 13º é o Galo, que perdeu do Flamengo, e o Corinthians, que bateu no coitado do Vasco. Desculpa, torcedor do Vasco, não estou menosprezando a camisa, a tradição, mas esse time é ridículo. O Corinthians meteu 3-1, jogando em Itaquera, e olha... O Vasco escapou de tomar mais. O Vasco contratou o Praxedes, que já estreou e tudo. Mas, enfim, Maicon fez 1-0 no primeiro tempo. O Yuri Alberto fez 2-0 no segundo. O Vasco ainda com o Gabriel Peck descontou, mas o Roger Guedes fez 3-1 de pênalti e matou. Corinthians vai se salvando ali da parte de baixo da tabela. 19-4 da zona do rebaixamento agora. E o Vasco continua na lanterna com 9. Está a 7 da zona do rebaixamento, de sair da zona do rebaixamento. Situação complicada, hein? Galo 21, Corinthians 19, Santos 17 e Goiás 16. Lá na zona do rebaixamento você tem Bahia com 15, Curitiba com 14, América com 10 e Vasco com 9. Tiquinho Soares é o artilheiro com 13 gols. E pra gente finalizar nosso vídeo, sábado e domingo que vem, porque você vai ter Libertadores, Sul-Americana no meio de semana, nós teremos os jogos da 18ª rodada, a penúltima desse turno. Sábado, Santos e Atlético. Santos lá embaixo, Atlético Paranaense querendo voltar para o G6. Belo jogo, 16 horas sábado. 18h30 do sábado, Inter e Corinthians. Inter ali no meio da tabela, com Corinthians tentando reagir. Os dois ali quase próximo do meio da tabela. 18h30 do sábado, Goiás e Fortaleza. Goiás querendo se afastar da zona do rebaixamento e Fortaleza querendo encostar no G6. Jogo interessante. E 21 horas, Fluminense e Palmeiras. Jogo de dois times do G6. Fluminense o quinto, Palmeiras o terceiro. Jogão também, sábado, 9 da noite. No domingo, 11 da manhã, São Paulo e Galo. São Paulo e Atlético Mineiro. Brigando, o Atlético Mineiro está mais lá embaixo. São Paulo brigando para voltar para o G6. E o Atlético tentando reagir, porque o Filipão não ganhou uma ainda. Isso é 16 horas, não é 11 não, tá? É 16 horas, 11 foi agora contra o Bahia, 16 horas. 16 horas também Vasco e Grêmio. O Lanterna contra o time do G4, duelo de opostos. 18h30, Cruzeiro com o líder Botafogo. Que jogão. Cruzeiro fez um jogaço contra o Atlético Paranaense, agora recebe o líder. Sinal de grande jogo, esse é imperdível, hein? 18h30 também, Coritiba desesperado na zona do rebaixamento com o Bragantino que voltou para o G6. Jogo interessante. 18h30 do domingo, Bahia e América, duelo do desespero. Bahia com 15, América com 10, dois times de zona do rebaixamento. E no domingo às 8 da noite, Cuiabá e o Flamengo, que vão ver se espanta a sua crise. Cuiabá subindo
e o Flamengo vice-líder. Enfim, uma rodada que promete. E claro, semana que vem eu volto para passar todos os detalhes da penúltima rodada dessa primeira fase, a 18ª. A 18ª, certo? É isso aí, forte abraço a todos, até lá!